Olá, segundo o mapa da violência de 2012, as cidades do entorno do Distrito Federal são consideradas as mais violentas do país. Mas o problema também atinge o Distrito Federal, que no mês de março, por exemplo, registrou 88 homicídios, superando mesmo as estatísticas das cidades do entorno. O Senado está preocupado com essa situação e a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo está promovendo uma série de debates para chegar a soluções do problema. E quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Rodrigo Hollenberg, ele que é o autor dessa iniciativa da Comissão de Desenvolvimento Regional. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Apesar da introdução longa, sobrou muito assunto para a gente conversar ainda, né? O que é uma solução? São políticas públicas que vão levar a uma solução? Não existe uma solução apenas, né? Porque nós temos um problema extremamente complexo. O Distrito Federal foi criado dentro de uma perspectiva de contribuir para o crescimento de toda essa região central do Brasil. De fato, isso aconteceu, né? A região centro-oeste hoje é a região mais dinâmica do Brasil, mas produziu muitas distorções, especialmente na região metropolitana do Distrito Federal, onde nós temos as maiores diferenças regionais do Brasil. O Distrito Federal tem a maior renda per capita do Brasil e algumas cidades do entorno, que foram cidades que nasceram a partir de Brasília, estão entre as cidades de menor renda per capita do Brasil, o que provoca inúmeras diferenças. Por outro lado, essas cidades não dispõem de infraestrutura adequada, não dispõem de uma cobertura de saneamento básico, não dispõem de alternativas de saúde, acabam precisando utilizar os serviços públicos de saúde do Distrito Federal, não tem atividade industrial que permita a geração de empregos, o que agrava o problema. Portanto, a solução para o desenvolvimento de toda a região, que deve ser concebido conjuntamente, está em ações políticas coordenadas entre o Distrito Federal, Goiás e a União. Isso é o que é fundamental. E só isso já é um desafio, né? Envolver dois governos de Estado numa mesma política pública já é difícil? É muito difícil, porque o Distrito Federal, até aqui, os diversos governos do Distrito Federal, entendem que isso é responsabilidade de Goiás. E, portanto, praticamente não investiram nada nessas cidades, embora algumas dessas cidades, como Águas Lindas, como Novo Gama, como Valparaíso, como Planaltina de Goiás, surgiram em função de Brasília, por causa de Brasília. Goiás, por seu lado, também, ao longo dos últimos anos, não investiu nessa região, entendendo que a responsabilidade maior é do Distrito Federal, em função de que essas cidades se constituíram por causa do Distrito Federal. Então fica uma zona, digamos assim, neutra, em que ninguém investe. E o grande prejudicado é a população. E como nós estamos falando de uma região metropolitana da capital, eu entendo que a União também tem uma responsabilidade grande, porque o investimento para construir uma capital do país é um investimento da população brasileira toda, e, portanto, a União tem que ter responsabilidade. Me parece, a conclusão que tenho chegado após 4 debates já realizados sobre educação, saúde, segurança e desenvolvimento econômico, é a necessidade de ter uma instituição talvez uma agência de desenvolvimento da região metropolitana, com a participação do DF de Goiás e da União, e com recursos desses 3 entes, para que possa fazer os investimentos necessários nessa região metropolitana do Distrito Federal. E a comissão já estuda essa possibilidade, não é? Já debate um projeto que criaria o fundo. A comissão tem discutido formas de financiar essas atividades, de constituição de um fundo conjunto em que o Distrito Federal tenha responsabilidade, o Goiás tenha responsabilidade e a União tenha responsabilidade, embora alguns entendam que isso deva ser de iniciativa do Poder Executivo Federal. E também estamos discutindo a criação da constituição de uma agência de desenvolvimento. Só que também há um entendimento que a prerrogativa da iniciativa de constituir essa agência é do governo federal. Mas o que a comissão pode fazer e vai fazer é gerar a sugestão, né, a proposta para que o governo possa fazer. Nós estamos amadurecendo isso nesse debate com representantes do DF de Goiás. Ou seja, a possibilidade de sensibilizar a União
poderia estar a cargo da Comissão de Desenvolvimento Regional. Sem dúvida, esse é o objetivo desse debate, ou seja, buscar construir consensos. Agora, tem coisas que já podem e devem ser feitas em parceria pelo governo do Distrito Federal e Goiás. Por exemplo, no debate sobre desenvolvimento econômico, o que a gente percebe é que nos últimos anos nós tivemos uma disputa entre Distrito Federal e Goiás buscando atrair atividades econômicas, quando na verdade nós não devemos fazer essa disputa. Um empreendimento industrial que vá para Novo Gama, vá para Paraíso ou para Águas Lindas, vai beneficiar aquela população e vai beneficiar o Distrito Federal, porque gerando empregos lá vai reduzir a pressão sobre o emprego gerado no Distrito Federal, vai reduzir a necessidade de transporte para o Distrito Federal e, portanto, nós temos que ter políticas industriais comuns. O Distrito Federal, por exemplo, tem a maior proporção de doutores por habitante. Nós podemos ter aqui no Distrito Federal e devemos ter aqui indústrias de alta tecnologia, como o Parque Tecnológico de Tecnologia da Informação, de Biotecnologia, de Nanotecnologia. Essas são vocações importantes do Distrito Federal. Mas a região do entorno do Distrito Federal, essa região metropolitana, que está no estado, na sua maioria, no estado de Goiás, que é um estado agrícola, pode ter um grande polo industrial de beneficiamento de alimentos, aproveitando e agregando valor aos produtos da agricultura, que são indústrias que são intensivas em trabalho e que podem empregar todas essas pessoas. Agora, para isso, é preciso que tenham instrumentos econômicos de apoio, de incentivo e incentivos comuns do Distrito Federal de Goiás e da União para poder formar, digamos assim, esse polo industrial nessa região metropolitana do DF. Senador, a falta de políticas públicas, como o senhor tem mostrado, que investam nessa região, elas fazem falta. Se porventura, depois desse debate, da sensibilização dos entes federativos, se estabeleçam políticas públicas nesse sentido de fazer o desenvolvimento da região, como mantê-las? Porque outro problema é preservar as políticas bem-sucedidas, né? Por isso que eu entendo que devamos constituir um ente comum, que tenha responsabilidade em toda a região e que tenha participação da União, do Distrito Federal e de Goiás. E fazer um debate para que empoderar a população, legitimar qualquer decisão a partir de debates com a população, ouvindo a comunidade científica, ouvindo prefeitos, ouvindo gestores públicos, ouvindo o setor produtivo, que são as pessoas, ouvindo a sociedade civil, que estão no dia a dia, enfrentam os problemas nessa região. Nós estamos precisando desconcentrar, descentralizar os investimentos no Distrito Federal e nessa região. Para tomar um exemplo só do Distrito Federal, o Plano Piloto hoje tem em torno de 8 a 10% da população do Distrito Federal. No entanto, ela concentra 42% dos empregos do Distrito Federal estão no Plano Piloto, o que faz com que 500 mil pessoas todos os dias tenham que se deslocar de todas as regiões administrativas para o Plano Piloto, já criando problemas gravíssimos de congestionamentos no trânsito. Nós precisamos modificar o fluxo de investimentos, investindo nas regiões administrativas do Distrito Federal e investindo nas cidades da região metropolitana do Distrito Federal, fazendo com que os benefícios do desenvolvimento cheguem para todos e não apenas para uma pequena parcela da população. E nesse trabalho, qual é o próximo passo da comissão? Nós estamos continuando os debates. O último debate foi sobre desenvolvimento econômico. Nós vamos interromper agora por algumas semanas em função da Rio+20. E eu fiz um desafio para o presidente do BRB, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF, Codeplan, Sudeco, que depois de fazer o diagnóstico que fizemos na última reunião sobre a situação econômica da região do entorno, que o próximo passo seja de cada instituição dessa apresentar propostas concretas para soluções para a promoção do desenvolvimento econômico na região. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a gente espera que o senhor continue vindo ao argumento da notícia desse esforço, né? Nesse sentido de mudar a situação do Distrito Federal. Eu agradeço também a presença de você, a atenção de quem nos assiste. Eu sou Tânia Horman, no programa Argumento, e se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.gov.br/TV.